Boa noite a todos. Todos bem? Eu vou usar o microfone porque às vezes passa carro, moto, né? Só para vocês não perderem o fio da meada. Vocês estão bem mesmo? Se alguém não estiver bem, por favor, sinalize. Nós temos tantos trabalhadores queridos aqui que podem acolhê-los, né? Não voltem para casa mal, tá bom? Nós somos todos irmãos. Hoje nós acolhemos, amanhã somos acolhidos, né? E assim nós vamos nessa simbiose de amor nos transformando. Então, peçam ajuda, não fiquem sozinhos, tá? Outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida com alguma coisa que eu falar, por favor, só levantar a mãozinha e perguntar, tá bom? Não voltem com dúvida também para casa, não é legal, né? É bom que a gente venha buscar esclarecimento e vá embora com ele, completinho, né? Esclarecimento. Até porque vocês viram a frase que está ali na parede, né? Que bonita, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Buscando conhecer a verdade. Tá difícil? O que vocês acham? Tá difícil? A gente ainda é meio teimosinho, né? E é muito importante que a gente conheça essa verdade para que ela nos liberte de quê? Ai, minha filha ligando, ainda bem que tá no Vibracal, hein? Ô, amor, manda uma mensagem para ela aí, fala que eu tô na palestra. Meu marido está ali no fundo. Então, né, a gente tá assim, por que a gente está buscando conhecimento? Para libertar a gente do quê? Da nossa ignorância. O que mais? Hã? Hã? Das nossas sombras, de nós mesmos. É exatamente isso. Dos nossos maus pensamentos. Percebe que está tudo na gente? E às vezes a gente quer que Deus livre a gente de alguém, né? Da vizinha, da sogra, né? A gente fica ali pedindo a Deus, oh, Senhor, manda para falar. Quando eu trabalhei no Japão, né? Quando eu trabalhava no Japão, a gente trabalhava em linha de produção e era 16 horas por dia, né? Aí você ficava mais no serviço do que em casa. Aí tava lá trabalhando, punha aquela pessoa chata do meu lado trabalhar, sabe? Aquela pessoa difícil, ardida, igual pimenta malagueta, né? Aí eu ficava, ô Senhor, né? Põe ela lá na outra linha, são 12 linhas de produção, põe ela lá na outra ponta, né? E deixa eu nessa linha em paz. Aí sabe o que os espíritos amigos fez? Botou ela para pegar carona comigo na ida e na volta ainda. Não bastava as 16 horas, tinha que pegar carona na ida e na volta. Acredita? E não é brincadeira, não. A empreiteira veio me falar que a van tinha quebrado e se eu não podia dar carona para ela por 60 dias. E eles me pagaram um dinheirinho ainda. Eu falei, oh, meu Deus, Senhor, tô pedindo para ir longe, né? Ele traz mais perto, né? Porque, na verdade, não é dela que eu preciso me livrar. Eu preciso me livrar das sombras que moram em mim e que fazem com que esse relacionamento adoeça. Porque o outro não existe para me servir. O outro não existe para ser agradável para mim. Quando eu dava aula para evangelização de 10, 11, 12 anos, assim, que é pré-adolescente, uma vez a gente fez uma pergunta assim na sala de aula, estudando a escravidão lá do povo hebreu e tal, né? Aí a gente falou assim, e aí, quem aqui gostaria de ter um escravo? E aí dos 10 alunos ali, uns 2 ou 3 levantou a mãozinha, assim, timidamente, né? Eu falei, não, pode ser honesto, né? Vamos trabalhar sem intimidade. Aí levantou a mãozinha e falei, tá bom. E quem aqui gostaria de ser escravo? Aí ninguém queria. Né? Interessante como a gente quer ser servido. E aí quando a gente não é atendido no nosso interesse, a amizade azeda. Aí já começou a ficar chato. Né? A nossa tolerância no relacionamento está cada vez menor. A gente está cada vez mais intolerante, incompreensivo. Quando o movimento tem que ser no sentido contrário. Sentido contrário. E aí eu vou falar para vocês por quê. Vocês estão sentindo a nova era se aproximando? Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo que nós estamos na transição planetária? Quem aqui está sentindo isso? Levanta a mãozinha para mim. Timidamente, um ou outro.
Eu vou dar uns exemplos para vocês vão perceber como a gente está em transição planetária. Olha que interessante. Eu estava assistindo sabe aqueles videozinhos de YouTube não, na verdade passou no Instagram, Facebook, tem aqueles Reels, né, curtinhos. E nesse Reels, eles estavam mostrando um recorte do Jornal Nacional de 1985, 84, onde eles estavam falando ali sobre o homossexualismo. E lá, eles perguntavam assim, o que você acha? O que você acha que tem que fazer com o homossexual? E eles falavam abertamente, não, tem que morrer, tem que matar. Gente, 1984 para agora, quantos anos são? Uns 40 anos? 40 anos. Isso é admissível hoje? De jeito nenhum. E isso passou no Jornal Nacional, que é um jornal de expressão Brasil, nível Brasil e até exterior. Né? Hoje nós não aceitamos a verbalização de uma coisa assim. É inadmissível para nós. Porque nós começamos a compreender a liberdade das pessoas. Começamos a compreender que precisamos respeitá-las tais como são, como desejam ser, porque são seres, individualidades que merecem respeito, simplesmente por existirem. Não é? A gente já não aceita mais isso. Agora, Jesus tem proclamado isso aos 4 cantos do mundo há 2000 anos. Há 2000 anos. Só 40 anos a gente começou a ficar como sociedade inconformado. A gente não aceita mais. A gente não aceita mais discriminação, a gente não aceita mais racismo, a gente não aceita mais. Piorou a violência contra as diferenças. Perceberam? Há um nível que me recorda uma colocação do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim, por que aparentemente o mal parece sempre ganhar no final? E o Espírito da Verdade responde assim, é porque o bem é tímido. Quando ele for audacioso como o mal se retirará envergonhado. O que está acontecendo hoje? A pessoa pode ter racismo, discriminação dentro dela, mas ela não fala mais. Porque ela fica envergonhada diante de uma sociedade que não aceita mais. Perceberam uma mudança? E os espíritos amigos têm dito para a gente, né? Para a transformação planetária, muitos espíritos virão impulsionar novas ideias. Né? Impulsionar a humanidade, espíritos de escola. Então a gente vê hoje uma geração nova que não aceita mais calada certas coisas. Também vi uma outra reportagem no Instagram, gente, que foi também um recortezinho de jornal, não sei se era Fantástico ou Jornal Nacional, mas era um recortezinho, e se dava essa reportagem na praia. Foi ouvida ali umas 3 pessoas, que você via que tinham, pela vestimenta, uma aparência econômica bem alta, e aí eles foram entrevistados e o repórter perguntou assim, como você se sente com a invasão das praias pelos pobres? Isso, gente, foi em 1984. E aí eles falaram assim, horrível, horrível. Os pobres vêm aqui, estragam a praia, deixam suja, feia. Eu acho que o pobre não tinha que vir na praia. O farofeiro, né? Leva a panela de pressão lá com o fogarelzinho, né? Eu já fiz isso. Então, né? A gente falaria isso hoje em rede nacional? Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E se alguém ainda pensar nisso, ele não vai falar por vergonha. Não percebem como que parece que a gente, em 40 anos, a gente deu um salto evolucional? A gente deu um pulo enorme. A gente não está aceitando mais violência gratuita. A gente não aceita mais dominação do forte contra o fraco, opressão. A gente não está aceitando mais isso. Né? É um sinal de mudança coletiva de consciências.
né? É a atividade humana que Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Obediência e Resignação. E aí ele fala que a humanidade vai ter, enquanto coletividade, novas ideias. Ideias que a princípio eram só de gênios do passado, né? Então a gente tem essa mudança. Mas por outro lado, eu não sei se vocês têm acesso, tiveram acesso a esse dado, tá? Depois vocês procurem lá na internet. Há 40, 50 anos atrás, 50, 60, vá, 1960, 1950, nós tínhamos quantos habitantes na Terra, vocês sabem? 3,5 bilhões de habitantes. 3,5. Quantos nós temos hoje? 8,5. Dobrou e mais um pouco, certo? Dobrou e mais um pouco em meio século. De onde veio toda essa tropa de gente? Né? O Espírito da Verdade fala, né, que a gente tem ali 2 vezes o número de encarnados no mundo espiritual, não é isso? E eles falam que vai acompanhar a evolução planetária é apenas 1/3 desse conjunto inteiro. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver sentimentos, conexão com o outro. Porque a nova era, o mundo de regeneração, é um mundo onde nós vamos requintar os sentimentos construídos. Eu não requinto o que eu não tenho. Eu preciso construir sentimentos e eu só construo sentimentos me relacionando com o outro. Não tem outro jeito. É só me relacionando com o outro que eu construo sentimentos. E aí, quando a gente fala de sentimentos, a gente está falando de uma coleção de sentimentos que todos juntos, no seu mais alto grau, é o amor, como diz Lázaro na lição A Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está falando de tolerância, afabilidade, doçura, mansuetude, paciência, fé. A gente está falando de todo um arcabouço de sentimentos que vão ser construídos não, elaborados no mundo de regeneração, que é um mundo de transição. Deem uma olhadinha no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre mundo de regeneração. Vocês vão ver que é um mundo de transição. Transição para quê? Para um mundo feliz. Onde o bem impera sobre o mal. Por isso que não vai dar para ficar aqui, né, gente? Quem não tiver disposto a construir sentimentos, a se conectar com o outro pelos sentimentos, não está apto a continuar, porque ele estraga o resto. É igual maçã podre no meio de um monte de maçã boa, estraga. A gente não consegue construir novos, aprimorar novos sentimentos, porque nós nos sentimos sempre ameaçados, assambarcados, até no bem da vida, como está no Evangelho também. Né? Então nós precisamos dessa conexão, e essa conexão, esse sentimento só se constrói entre relacionamentos. Interessante, né? Mas aí parece que desses 8,5 bilhões de habitantes que reencarnaram aqui, me parece que deu uma esquentadinha no crime, né? Vocês repararam? Olhem para 40, 50 anos atrás. A gente vivia com tanto medo de deixar a porta da frente de casa aberta? É só olhar as casas mais antigas, né? Os murinhos eram baixos. Hoje em dia a gente põe muro alto, concertina, câmera, não é? Antigamente o murinho era baixinho. Parece que o crime aumentou? Parece que a gente está mais oprimido? Parece que a gente está com mais dificuldade? Por que será que tem essa impressão, gente? Por que será? O Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante mineiro, ele tem uma suspeita. Ele diz que provavelmente é porque esvaziou o umbral. Então, um umbral em volta da Terra, cheio de espírito, precisava ter uma última oportunidade reencarnatória antes de ser expurgado para outro planeta, reencarnou. Então vem 8,5 bilhões de habitantes. Aumenta a turma e muitos que ainda estão obstinados nas sombras e na ignorância. E aí dá-lhe nós aguentar, né? E não aguenta não, que você vai junto com ele lá para um planeta, começar tudo de novo. Porque o nosso papel é exatamente esse. Se nós nos sentimos mais preparados, se nós nos sentimos mais capacitados, o que é que nós temos que fazer? Oprimir ou ajudar?
né? Ajudar. A gente vê, por exemplo, muitas situações de violência doméstica hoje, não vê? Não sei se vocês sabem, mas isso é dado biológico. O homem tem umas 10 vezes mais massa muscular que a mulher. Né? Muito obrigada, homens, quando carregam um saco de lixo para jogar. Né? Senão a coluna não aguenta. Né? Eles têm mesmo, é isso, gente. O homem é muito mais forte do que a mulher. Agora, para que ele tem essa força? Para subjugar ou para proteger? A ideia se confundiu. Aliou-se a ideia de força, a ideia de poder, poder sobre o outro. Na verdade, é compromisso, é dever, dever de cuidar. Quem sabe mais, ensina. Quem é mais forte, protege. E isso não sou eu só que estou falando, não. Está lá no Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade responde para Kardec, quando perguntado, né? Por que o corpo masculino tem mais, né, capacidade muscular do que a mulher, de força do que a mulher? E ele fala, para proteger a mulher. Agora eu peço que levantem as mãozinhas aí, os homens aqui presentes, faz favor. Levantem as mãozinhas para mim. Muito bem, vocês são homens nessa encarnação. Reencarnação passada vocês eram o quê? Vocês podem ter sido mulheres. Eu posso ter sido homem. Porque isso é uma condição reencarnatória. Espírito não tem sexo. E é por isso que a gente arruma muita confusão para a cabeça. A gente encarna e acha que tudo acontece aqui, que tudo isso daqui é só isso aqui que existe. Eu tenho uma notícia para dar. Muito em breve, todos nós teremos o nosso RG, nosso CPF cancelado. Não é? Nós vamos desencarnar. O que vão fazer com seu RG e seu CPF? Vai cancelar. Em breve, gente, nenhum de nós estaremos aqui mais. É isso. E que diferença faz quem você é ou deixa de ser aqui encarnado? Para você, nenhuma. André Luiz chegou no mundo espiritual, tá lá no livro Nosso Lar. Chegou lá achando que ia trabalhar como médico, foi limpar vômito. Foi ou não foi? Foi limpar vômito. Né? A sabedoria do mundo é muito pequena. A estatura espiritual não se define pelo que o espírito sabe, mas pelo que ele sente. Porque o que ele construiu de sentimento é o que vibra, é o que mostra a estatura desse espírito, não é o que ele sabe. Olha que interessante, né? Então nós estamos sim em transição planetária. E o nosso papel é cumprir uma missão onde nós estamos. Maior ou menor essa missão, nós temos uma missão. Quem está dizendo isso não sou eu. Olha. Já vou pôr o óculos, porque sabe como é, né? Eu fiz as contas e falei, eu já passei da metade da encarnação. Porque eu vou fazer 48 vezes 2, 96. Né? Do tanto de hambúrguer que eu como, eu acho que eu não chego aos 96. Então eu passei da metade. Eu já estou começando a me conformar, colocando óculos. Né? Capítulo 17, sede perfeitos, lição superiores e inferiores, né? E aí ele vem trazendo aqui pra gente, olha, todo homem tem na Terra uma missão. Pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Você tem uma missão? Tem. Aonde você está? E qual é? O bem. A gente é mais capacitado? Serve mais. É menos capacitado? Está na posição de inferior? Serve. Como gostaria de ser servido. Né? Até ele continua aqui assim, né? Nessa mesma lição, ele fala, e eu acho muito bonito isso, por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé. E a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde.
François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863. Eu também tive uma experiência no Japão que foi muito interessante. A gente ganhava por hora, né? É diferente daqui. Você ganha um salário fixo por tempo, né? Por mês, né? Lá a gente ganhava por hora. Então trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Aí, o que o pessoal fazia, né? A hora extra era 100% a mais. Então o pessoal enrolava a produção nas 8 horas normais para sobrar hora extra. E aí ganhava o dobro. Mas eu fui meio Caxias, sabe? Arrumei uma confusão que vocês não têm noção. Cheguei lá e aí eu falei pro chefe, né? Quantas peças eu tenho que fazer dessa aqui por hora, né? Ele falou, dessa daqui 500 por hora. Maravilha. Lutei até eu aprender a fazer as 500 peças por hora. Em 3 dias eu estava batendo prensa com essa rapidez. Era engraçado que eu ia dormir, e às vezes eu acordava de noite com o pé batendo na prensa, assim, ó. que é o reflexo, né? E aí, eu lá batendo a prensa e tal, e eu comecei a dar as 500 peças por hora. Meu Deus, a confusão que eu arrumei. Porque falaram, viu? Desse jeito você complica pra gente. Eu falei, gente do céu, que complica pra vocês? Eu fui contratada para ganhar 950 ienes a hora, dando 500 peças de produção. Eu não vou querer receber 949, nem 951, é 950. Eu não vou entregar 499 nem 501, é 500. Nós temos um acordo. E esse acordo precisa ser honrado, cumprido, porque se eu fosse o dono da fábrica, eu ia gostar que fosse assim. Então, quando nós estamos na condição de inferior, precisamos saber qual é o meu dever que eu preciso cumprir. E estritamente ser honrado em cumprir o seu dever. E quando nós estamos na condição de superioridade, entender que essa condição não é para oprimir, mas é para auxiliar o outro também a se alavancar. E fazer pelo outro como gostaria que fosse feito para si. Gente, é uma equação tão simples, né? É tão simples. E às vezes a gente vai se perdendo no caminho. Né? E aí uma das coisas que a gente mais se perde no caminho é exatamente o conhecimento. A gente começa a ganhar conhecimento, a gente vem conhecer a verdade, a gente conhece e acha linda. E no caminho a gente dá umas tropeçadas fortes. Vou dar o exemplo que eu não sei se eu já dei nessa casa, mas vou dar o exemplo da BMW. Já falei? Acho que não, né? Então tá. Você, espírito dedicado a se transformar, se tornar um espírito apto ao mundo de regeneração, você começa a aprender a respeitar as normas, as leis humanas, as leis divinas, né? E aí tá escrito lá, proibido parar ali naquela vaga. Aquela vaga é para deficiente. Você está com seu carro num shopping na véspera do Dia das Crianças, procurando uma vaga no estacionamento. Né? Desafio. Você vai ficar pelo menos uma meia hora rodando. Você fica meia hora rodando procurando uma vaga e não acha. Aí tem umas vagas de deficiente, umas vagas de idoso, umas vagas de gestante. Você olha altivo e diz assim, não, porque eu não posso. Eu cumpro o dever, né? Aí você todo fofo, tá andando e rodando com seu carro, já há meia hora, de repente você encontra um carro estacionando na vaga de deficiente, uma BMW, sem o selinho de deficiente, desce de dentro um homem sarado de os seus 25 anos, todo malhadinho, sem nenhuma deficiência, ele sai andando bombadinho e entra no shopping, enquanto você tá há meia hora procurando uma vaga. E aí? Como você se sente? Dá uma raivinha? Dá uma raiva. Quem é o espírito de luz aqui que não tem uma raivinha, me fala. Eu morrer de inveja. Dá uma raivinha? Dá uma raivinha. Devia? Não. Por quê, gente? Vamos lá. Eu estou cumprindo o meu dever. Eu fiz essa escolha. O outro fez outra escolha. De quem é o problema? É meu ou é dele? É dele. E se eu quero tornar isso um grande problema, concorda que eu estou me passando acima de Deus?
Porque quem foi que deu liberdade para ele escolher entre o bem e o mal? Foi Deus. E eu estou querendo tirar essa liberdade dele? Ele tem a liberdade de escolher. Isso não é problema meu. Ele está usando livre-arbítrio. E se eu vou querer violar o livre-arbítrio do cara, eu já estou violando duas leis divinas. Lei de liberdade, peguem lá. Livro 3º do Livro dos Espíritos. As leis morais. Lei de liberdade. Porque o outro tem a liberdade de até ser vil e criminoso. Ele tem a liberdade, foi Deus que deu. E 2, estou violando a lei de igualdade porque eu estou me sentindo superior a ele. Quando o meu conhecimento não é para oprimir, é para conduzir, é para amparar. Ah, Juliana, mas então eu não posso denunciar ele? Pode, lógico que pode. Pode, você pode chamar o guardinha, falar, ô guardinha, o cara parou aqui, não tem, né? Aí depois chega um deficiente, não tem vaga para ele, então eu gostaria que você autuasse o carro dele. Pode? Pode. Foi ele que escolheu parar naquela vaga. Você vai estar ajudando a fiscalizar e organizar o meio social onde você vive. Isso faz parte. Por que a gente ainda precisa de lei humana? Porque a gente não tem freio interno, gente. Era só tirar a lei proibido matar, que vocês iam ver, não tinha mais 8,5 bilhões de habitantes. Ia ter metade. Não é? Com proibido matar, o povo mata. A gente precisa de freio externo da lei, porque o interno não está bem regulado. Então a gente precisa fazer essas leis funcionarem, elas existem para isso. Para ir auxiliando o espírito na sua própria autoeducação. Através de uma lei de ação e reação. A lei de sermos herdeiros das consequências das nossas escolhas. Não é? E, mas eu denunciei ele, isso não é vingança? De jeito nenhum. Você não pode desejar o mal para ele, fazer mal para ele, ficar com raiva dele, vibrar. Pense, o seu pensamento de vibração no julgamento, na condenação, muitas vezes até com uns palavrãozinhos no meio, é pior do que ele pagar multa. É pior do que ele pagar multa. Então percebem que a questão é, como é que eu lido com a minha posição? Como que eu lido? Como eu cumpro a minha missão onde eu estou inserido? Como que eu lido com a resistência do outro em insistir no mal? Vocês têm um parente assim? Parente que sabe que está errado. Faz 3 décadas que ele sabe e ele continua. Vocês têm um parente assim? Eu acho que é difícil uma família que não tem um, né? Sempre tem um indivíduo. Aquele cara que perturba o Natal, perturba o Ano Novo, né? Perturba inventário, né? Vai fazer inventário, o cara perturba o inventário. Inventário era para acabar em 1 ano, leva 10. Sempre tem um que perturba. O cidadão sabe, ele sabe, porque a família inteira já falou para ele, cara, tem que repensar isso aí. E ele insiste. O que você faz com isso? Né? Vocês sabem? Vocês sabem o que Jesus faz com isso? Agora eu vou trazer para vocês o que Jesus faz com isso. Eu achei chocante, gente. Eu descobri isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, porque eu e a Leteia, nós temos um programa online pela USE, que quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente grava e fica lá no YouTube da USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Sorocaba, tanto no YouTube quanto no Facebook da USE, depois vocês procurem lá. A gente tem ali uma bagagem gigante de vídeos, estamos trabalhando o Novo Testamento, hoje no Evangelho de Mateus, e transitando no Velho Testamento para a gente poder entender certos conteúdos, né? E aí, a gente estava vendo o Evangelho de Mateus na última gravação e eu falei, ai, Aleteia, olha isso. Capítulo 12, só para contextualizar, vocês lembram que Jesus era um cara provocador, né? Não sei se vocês já se deram conta disso. Gente, Jesus curava no sábado, só porque não podia. Não podia curar no sábado. Jesus curou um monte de gente no sábado. Não podia falar com a mulher no poço, na rua. Ele falava com a mulher do poço. Não podia entrar na casa sem lavar as mãos. Ele não lavava. Por quê? Porque ele queria chamar a atenção da gente que esses rituais
pouco importava para o nosso processo de transformação. E a gente ficava lá lavando a mãozinha. Tinha uns sacerdotes, inclusive, que eu fui estudar, que eles faziam um jejum, mas era tudo mentira, tá? Eles colocavam umas roupas tudo rasgadinha e ficava fingindo que estava fazendo jejum, morrendo de fome, e na verdade eles estavam comendo lá dentro do templo, entendeu? Só para parecer publicamente que eles eram ótimos, eram espíritos iluminados, né? Se bobear, a gente faz isso hoje, né? A gente dá uma de fariseu em 2024. Tem que tomar um cuidado danado, tá? E aí, vamos lá. Jesus estava curando no sábado, tinha feito algumas curas, os apóstolos tinham pego algumas coisas que não podia pegar no sábado, aí vieram os sacerdotes e falaram, viu? Né? Está curando no sábado? Sábado não pode trabalhar. É esse o contexto, tá? E aí, diz assim Mateus. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus dizendo, sou eu que mando no sábado, não o sábado manda em mim. Olha que interessante. E aí ele fala assim. E partindo dali, chegou à sinagoga. Olha onde Jesus foi, na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Tinha mãozinha mirradinha, uma das mãos. E eles, para o acusarem, ou seja, os sacerdotes para acusarem Jesus de estar sendo um subvertor da lei, o interrogaram dizendo, Jesus, é lícito curar nos sábados? Agora escuta a resposta de Jesus. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito sim fazer bem aos sábados. Qual a diferença entre o homem e a ovelha? Nesse exemplo de Jesus, que ele chama atenção aos sacerdotes. Ovelha era dinheiro. Então, se a ovelha cai no buraco no sábado, ninguém tem dúvida de que pode tirar. Mas curar um doente no sábado não é dinheiro. Então, onde é que estava o interesse desses espíritos? O interesse estava no dinheiro, na ostentação, na aparência. E aí Jesus vem e dá uma carcada, chama a atenção da turma. Aí, olha o que acontece na sequência. Eu quero ler para vocês. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele estava com a mãozinha mirrada. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Gente, se vocês estivessem com Jesus e de repente uma pessoa com a mãozinha toda engruvinhada, os dedinhos curtinhos, Jesus falasse estica a mão e de repente você vê a mão esticando na sua frente e ficando igual a outra sã, o que vocês fariam? Gente do céu, eu corria 3 dias sem parar, eu ia falar, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Não é? Porque é surpreendente. É surpreendente, ninguém espera ver isso. Jesus pegava uma pessoa com chagas no corpo inteiro e essas chagas desapareciam. Agora, vocês acham que isso foi suficiente para fazer os sacerdotes olharem e falar: uau, pode ser que Jesus seja mesmo o Messias? Vocês acham que foi? Não foi. Olha só a sequência. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Eles veem Jesus fazer isso. Veem Jesus dar uma lição de reflexão profunda como ele deu com relação à ovelha. Eles vão e se juntam para planejar a morte de Jesus. Olha a ignorância que a gente estava. Porque aquele grupo de espíritos somos nós, gente. E viemos aí reencarnações sucessivas, nos transformando, buscando conhecimento, buscando entendimento. Somos nós. Por isso tem que tomar cuidado para não virar fariseu em 2024. E aí o que Jesus fez? Então vamos lá. A gente estava falando do parente difícil. Você explica, ele sabe, mas ele resiste, insiste em fazer o errado. E aí você faz o quê?
Vamos ver o que Jesus fez? Porque ele falou, ele explicou da ovelha, curou no sábado, falou que era lícito curar no sábado. E ainda assim eles quiseram matar Jesus. E aí Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então eu vou repetir aqui para vocês. Jesus, sabendo isso, retirou-se. Quantas vezes a gente se retira numa contenda? Já pararam para pensar? O tanto de problema que a gente arruma e que a gente podia não arrumar se a gente só se retirasse? Tá pegando fogo. A gente quer discutir e provar que o outro está errado. Você pode até ter razão. Não é uma questão de quem tem razão ou não tem razão. Você pode até ter razão. Mas será que o outro está num tempo espiritual apto para compreender isso que você quer passar? Às vezes não está. O que Jesus percebeu? Os sacerdotes não estavam aptos a compreender. E ele sabia, né, gente? Porque quando ele sai e segue curando, e ainda anuncia que não era para falar que era ele quem estava curando, para que se cumprisse a profecia de Isaías, isso revela que ele tinha um plano crístico. E a gente vê isso no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, falando que Jesus participou da formação do planeta desde a bola incandescente, preparando o nosso mundo para nos receber. É o nosso governador planetário, ele não foi surpreendido por sacerdote nenhum. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quem mandou Isaías foi ele. E ele, com toda essa sabedoria, com todo esse cabedal, ele se retirou. E a gente quer insistir na briga. E arruma um problema para a cabeça. É igual briga de trânsito, né? A maior besteira do mundo é briga de trânsito. E tem briga de trânsito que termina em homicídio. Pronto. Dois espíritos que mal se conheciam vão estar ali mais umas 4, 5 reencarnações para se resolver com isso daí. Porque o homicídio tem suas consequências. Às vezes a pessoa que foi morta tem filhos, crianças pequenas, a família que se revolta, etc e tal. E aí, 500, 600 anos para resolver isso aí. Por causa de uma briga de trânsito. Era só se retirar. Só se retirar. Às vezes o outro não está no tempo para te entender. E você já fez seu papel. Você já levou. Você já disse. Agora se retira. Muitas vezes você já até disse por exemplos. Agora é só se retirar. Mas a gente quer muitas vezes transformar o outro. E às vezes não dá conta de transformar a gente mesmo. E quando a gente vai olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo Sede Perfeitos, que é o que a gente está buscando para continuar no mundo de regeneração, a próxima lição é o homem no mundo. E é muito interessante a gente fazer uma distinção entre o homem no mundo e o homem do mundo. Porque o homem no mundo é o espírito que está em trânsito no mundo. E ele compreende que tudo que existe aqui é para que ele se aprimore, para que ele progrida. O homem do mundo é aquele que se apega às coisas do mundo. E acha que tudo é sua propriedade, que tudo tem que terminar aqui. Então tem que fazer essa distinção. Aliás, até eu vou fazer uma pausa antes de entrar nisso aqui. Vocês estão com medo do apocalipse?
Vocês viram, vocês viram que o pessoal tá falando agora, né? Ai, vai, compra radinho com pilha, né? Vela, palito de fósforo, porque vai ter um apagão, porque tá tendo lá as como chama? Não sei o que lá, solar lá. O que tá tendo solar lá? Explosões solares, tá? Pode estar tendo mesmo, tá? Não estou subestimando, não. Pode ser que realmente tenha um apagão, tá? E se vier a ter um apagão, vocês já pararam para pensar? A gente acabou de passar por uma pandemia. As pessoas não podiam sair de casa. Não dava nem para ir comer num restaurante, né? Que é para distrair com alguma coisa. Ficavam só em casa. O que aconteceu? Confusão instalada, né? Aumentou o número de divórcio. Olha que coisa, né? Porque ficou difícil de tolerar, né? A convivência mais próxima. A gente fica se absorvendo com coisas do cotidiano e finge que não tem que construir sentimentos com aquelas pessoas. E elas nasceram dentro do nosso núcleo mais próximo. Por que será, né? E aí a gente precisa aprender a criar conexão com esses espíritos. E muitas vezes a conexão é só servir, só ajudar, dar um carinho. Não querer que o outro mude, aprende agora, você tem que mudar, né? Que vai gerando um afastamento, porque o rigor afasta e irrita. Evangelho segundo o Espiritismo. É o último parágrafo da lição, a indulgência. O rigor afasta e irrita. Não é isso que a gente precisa nos relacionamentos. Aí quando a gente passou por esse momento de pandemia, parecia que era o fim do mundo, né? É engraçado que a gente entra numa vibe muito louca, que você entra no mercado e você não acha mais nada para comer, né? Todo mundo comprou todos os leites que existiam, papel higiênico, que eu não sei nem para quê, sumiu os papéis higiênicos. Eu fiquei pensando, o que será que o papel higiênico previne Covid, né? Como é que ele previne Covid? Porque não tinha mais papel higiênico para comprar, gente. Outra coisa que eu não achava também é aquele fermento para fazer pão caseiro. Vocês procuraram? Não achava um. Acho que todo mundo pensou, nossa, eu vou fazer pão, né? Eu engordei na pandemia. Então, né? A gente passou por tudo isso. Por que será? Era pra gente sofrer? Não. Era pra gente ter uma chance de criar conexão, de repensar a vida, de repensar os nossos apegos. Foi para isso. A pandemia foi para fazer a gente pensar diferente. Se vier um apagão, é para quê? Para acabar com a nossa raça? Não, gente. É para ficar sem internet, sem Instagram, né? Não tem filme de Netflix, porque não tem TV ligada, né? Não. E aí o que você vai fazer? Você vai se relacionar. Olha que interessante, né? Não é para acabar com a gente. É tudo oportunidade. O homem no mundo, ele entende isso. Tudo é oportunidade de engrandecimento como espírito. Tudo é uma chance, né? E aí, o Espírito da Verdade fala assim pra gente aqui, né? Nessa lição, o homem no mundo. Ele fala assim, gente, ó. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. É ou não é? De caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Não choqueis. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. E lá em cima ele fala assim, ó, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. É a chave. A gente fala, né, tanta coisa, teoriza tanta coisa para mundo de regeneração, transição, etc e tal. Relacionar com piedade. Sabendo entender o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, sabendo a hora de se retirar. De não construir mais problema do que a gente já traz na bagagem de outras vidas. Né? Às vezes por uma besteirinha a gente arruma uma bagagem para mais 1000 anos. Uma bobagem, né? E aí ele fala assim, para a gente encerrar. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre. Ficar fazendo aquela cara de espírito de luz. Não precisa, gente.
Aliás, quando vocês forem fazer prece, não precisa ficar desfiando o rosário, né? A espiritualidade vai entender se você falar com palavras mais simples e só abrir o coração, não é a quantidade de palavras, né? Então ele fala, não precisa, gente. Aí ele fala assim, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Não precisa disso. Ele fala, viva no mundo como os homens de vossa época. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso de alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. A gente vai acordar de manhã, eu lembro até de uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz estava lá era uma colônia, mas não era uma colônia espiritual, assim, era um posto de socorro no meio do umbral. E aí alguns espíritos começaram a atacar lá, e o André falou assim, para a mentora lá que coordenava, a gente não tem que parar agora, fazer uma prece antes, só para pedir proteção de Deus, antes da gente começar a se defender? E aí ela falou assim, André, eu já fiz a minha prece quando eu acordei. Agora o negócio é trabalhar. A proteção divina já está aqui. Né? Então, assim, reportar a Deus o nosso dia. Né? A primeira coisa que a gente faz, pedir a Deus a bênção para as nossas escolhas. Porque muda tudo, gente. Você quer ver como muda? Você está com uma baita raiva da sogra. Aí você quer se vingar dela. Aí você vai fazer uma prece e fala, Senhor, eu peço a sua bênção para essa vingança. Que seja bem-sucedida. Que o Senhor me ampare para que ela caia nas malhas da minha vingança. A gente vai fazer isso? Não vai. Na hora a consciência vem à tona. Porque onde estão as leis divinas? Na consciência do Espírito. Na hora a consciência vem à tona. E aí cabe a você escolher. Volto atrás e peço a companhia de Deus? Ou eu sigo na minha vingança e me afasto dele? Simples assim. Não está tão difícil, né, gente? Tomara que a gente fique aqui, porque não temos muito boas notícias para quem for expurgado, né? Se for igual no caminho da luz, nós vamos passar um aperto no outro mundo. Então vamos lutar, né? Vamos nos transformar, nos iluminar, porque na verdade todo esse sentimento construído de paz e de bem nosso é a fortaleza que nos mantém felizes, aptos, em pé. E vou falar para vocês, não é palavra minha, é do Espírito da Verdade. Não existe prazer mundano que supere o prazer celeste de amar e de servir. É que nós temos pouca referência nas nossas memórias do prazer que o bem promove para a alma. Experimentemos a piedade e experimentemos chamar a Deus para todas as nossas obras. Que Jesus nos abençoe.